Olá, todo mundo. Então, vamos seguir aqui com nossa conversa sobre noções da anatomia e fisiologia das aves. A gente já conversou um pouco sobre o sistema tegumentar. E agora, gente, a gente vai entrar em outra vertente aqui nos nossos estudos, que é o sistema músculo-esquelético. Esse é um sistema bem importante porque a gente vai ter características e particularidades bem de aves, tá bom? Então, espero que seja uma revisão interessante para quem fez o curso de morfofisiologia de aves. E para quem não fez, eu espero que vocês consigam entender alguns dos aspectos básicos aqui que a gente precisa usar principalmente quando vai descrever lesões. Então, a gente precisa identificar qual que é a nomenclatura correta do sistema músculo-esquelético quando a gente está descrevendo lesões, tá? Não sei se vocês conhecem, eu sempre trago alguma imagem aqui de uma ave que eu acho interessante. Essa aqui é um pistacídeo, então é uma ave da mesma família dos papagaios, das araras, das calopsitas. É chamado de papagaio de Pesquet, ou papagaio diabo, né, que por essa coloração vermelha, né, bem infrequente da gente ver em pistacídeos, torna essa ave muito interessante, né? Com um aspecto muito diferenciado e a cabeça lembra muito um abutre ou um urubu, né? É uma ave que eu acho bem interessante. Mas vamos lá. Quando a gente está falando do sistema musculoesquelético de aves, a gente vai ter diferenças importantes em vários dos ossos que a gente encontra em aves. Já no crânio, a gente já nota algumas diferenças, né? Então, uma dessas diferenças importantes do crânio das aves é o tamanho das órbitas, né? Então, reparem o tamanho dessa órbita. É uma órbita muito grande para comportar um olho muito grande. É isso? As aves, elas dependem muito da acuidade visual. E é um sentido muito desenvolvido nas aves. E o tamanho do globo ocular reflete toda a complexidade dessa estrutura. Então, as aves têm olhos comparativamente falando muito grandes, né? Se você pega o olho de uma coruja, por exemplo, um único olho pode ser do tamanho ou até maior, às vezes, do que o próprio encéfalo, né? Então, juntando cérebro e cerebelo ali e tronco encefálico, o olho acaba sendo maior que a principal parte do sistema nervoso central. Então, são órgãos muito desenvolvidos e o arcabouço ósseo ele se desenvolveu ao longo dos anos para suportar uma estrutura tão grande, né? Então, uma das coisas que a gente já vê no crânio que difere dos mamíferos é essas órbitas bem grandes para comportar olhos grandes. Existem ossos bem interessantes aqui que a gente vai encontrar nas aves. Um deles é o osso quadrado, tá? Então, esse ossinho aqui, chamado de osso quadrado, que nos mamíferos, esse osso ele acabou migrando para fazer parte do conjunto de ossículos do ouvido, mas nas aves ele é um componente importante desse aparato maxilomandibular. E a gente tem um outro osso que é o chamado arco jugal, tá? Então a gente tem esse arco aqui que vai conectar o osso quadrado à, à maxila, tá? Então aqui vão ser as principais características, algumas das particularidades que diferenciam as aves dos mamíferos. E esse conjunto de osso quadrado com o arco jugal, eles permitem às aves um mecanismo chamado de cinese craniana ou cinesia craniana. O que isso indica? Indica que eles conseguem
movimentar a maxila independente do crânio, né? Se a gente abre na nossa maxila, a gente acaba mexendo todo o crânio, né? Então, a nossa maxila ela é dependente do nosso crânio. As aves não, elas conseguem mexer a maxila independente do crânio, tá bom? E o nome disso a gente dá cinese craniana ou cinesia craniana. Então, percebam que o osso quadrado aqui, junto com o arco jugal, eles conseguem fazer esse movimento aqui para cima da cinese craniana. Nos pistacídeos, né, então nas araras, nos papagaios, eles têm uma cinese craniana muito desenvolvida. Então, eles conseguem abrir bastante a maxila de forma independente ao crânio. Então, só para vocês terem noção, nesse videozinho aqui tem um crânio de arara, e eu quero que vocês prestem atenção a uma coisa. Logo no início aqui, percebam o que ele vai fazer, né? Na aula passada a gente comentou sobre essa cobertura de queratina do bico, tá? Então, olha o que ele vai fazer aqui. Ele retira a cobertura de queratina do bico. Então, lembrem, né? Então a gente vai ter a ranfoteca, que é a união da rinoteca e da agnatoteca. E agora percebam aqui o movimento da maxila independente do crânio, né? E isso é possível pelo quê? Pelo osso quadrado e pelo arco jugal, tá? Esses dois ossos aqui, eles são responsáveis por esse movimento independente da maxila em relação ao crânio. Percebam que o crânio fica parado enquanto a maxila ela se movimenta. Isso é extremamente importante, né, para a ave, principalmente para os pistacídeos, que tanto a parte de cinesia craniana desenvolvida como a destreza que eles têm com a língua, eles conseguem usar o bico e língua como membros independentes, né? Então eles conseguem ter a sutileza, a fineza de detalhe para abrir sementes, por exemplo, que vai ser muito importante para eles. Uma outra estrutura diferenciada aqui que a gente vai ter vai ser o aparelho iliobranquial, que vai suportar a língua, e nesse sentido é muito semelhante ao aparato ióide que mamíferos têm, né? Só que algumas espécies elas têm um aparelho iliobranquial muito desenvolvido, que é o caso dos beija-flores e também dos pica-paus, tá? O grupo dos beija-flores e dos pica-paus, eles têm um aparelho iliobranquial muito bem desenvolvido. O que esse aparelho ele faz? Então, o aparato ióide, né, o aparato iliobranquial, ele deveria terminar mais ou menos aqui, né? Deveria ser só o suporte aqui para a língua. Só que nessas espécies, como esse beija-flor aqui, o aparelho iliobranquial, ele vem e dá a volta por cima do crânio desse beija-flor, tá? Então percebam aqui que ele vem aqui por baixo e dá a volta aqui por trás, cruzando aqui as duas extremidades do aparelho iliobranquial. Isso é algo que eu acho bem interessante, né? E qual que é a funcionalidade disso? Primeiro que no caso dos beija-flores, eles conseguem estender a língua de forma muito projetada para conseguir capturar o néctar das flores, né? Então, o aparelho iliobranquial ele funciona como um extensor. Ele consegue estender toda aquela língua, que é muito grande, né, para dentro da flor, para capturar um néctar e retrair. Tá? Essa é uma função. Nos pica-paus, além de facilitar a introdução da língua nos orifícios que eles fazem nas árvores para capturar insetos, acredita-se que o aparelho iliobranquial ele funciona como um cinto de segurança para o crânio, né? Então imagina o pica-pau que fica lá batendo repetidas vezes no tronco da árvore para abrir um buraco para capturar insetos, né? Então você imagina que há um chacoalhar muito intenso ali do crânio, consequentemente do encéfalo.
Então, acredito que esse aparelho iliobranquial ele funciona como um cinto de segurança do crânio para diminuir os impactos causados por esses movimentos repetitivos. Tá? Então, é uma particularidade interessante, algo que numa necrópsia de um beija-flor ou de um pica-pau, e a gente faz necrópsia de beija-flor, a gente já pegou alguns casos lá aqui no HV, é importante ver a integridade do aparelho iliobranquial e entender que essa estrutura é normal e que não é nada patológico, não é nenhuma alteração. Tá? As aves, o número de vértebras vai variar muito entre as aves, né? As vértebras cervicais, por exemplo, a gente vai ter cerca de 14 nas galinhas, 17 nos patos, 12 nos pombos, então vai variar muito o número de espécie para espécie. Mas uma diferença aqui que eu acho bem interessante é que a gente vai encontrar o atlas das aves como esse osso circular, tá? Que vai estar bem aqui no côndilo occipital. As aves elas só vão ter um côndilo occipital que vai se encaixar justamente aqui no atlas, tá? Então, é algo também que a gente precisa entender. Logo aqui em seguida está o axis, mas o atlas ele tem esse formato aqui meio que de uma lupa, né? Então, arredondado aqui, mais compridinho aqui, e ele encaixa com o côndilo occipital único que a gente vai ter nas aves. A gente entra aqui em duas particularidades interessantes do esqueleto das aves. Existe uma estrutura chamada de notário e uma estrutura chamada de sinsacro. O notário é o fusionamento entre a segunda e quinta vértebra torácica das aves. Enquanto que o sinsacro é o fusionamento entre a última vértebra torácica, as vértebras lumbosacrais e as primeiras caudais. Tá? Então, nas aves, a gente vai encontrar várias modificações que vão possibilitar o voo. Então, a gente conversou na última aula sobre as penas. Né? As penas são um dos mecanismos que possibilitam o voo nas aves. Só que existe uma outra modificação que é necessária acontecer nas aves para que o voo seja possibilitado. E que é uma das principais. E essa é a diminuição do peso. Né? Então, as aves ao longo do tempo elas desenvolveram vários e vários mecanismos para diminuir o seu peso, né? Proporcionalmente para facilitar o voo. Um desses mecanismos foi o fusionamento de ossos. Então, a gente vai ter vários ossos nas aves que são fusionados. Aqui a gente tem dois exemplos, o notário e o sinsacro. O notário vai ser esse funcionamento das vértebras torácicas. Então, a gente vai encontrar essa região aqui de vértebras torácicas toda fusionada, enquanto que o sinsacro é essa estrutura óssea que a gente vai ter aqui, que vai ser o funcionamento do finalzinho ali das vértebras torácicas com as lombos sacrais e primeiras caudais. Tá? Esse fusionamento é completamente normal e não deve ser confundido com alguma alteração patológica. Beleza, gente? Uma outra estrutura importante da gente entender nas aves, outra estrutura óssea, é o que a gente chama de quilha. No externo das aves, a gente vai ter uma projeção óssea chamada de quilha. Todas as aves têm quilha? Não. Existe um grupo de aves que não tem quilha. Qual que é a função da quilha? A quilha, ela aumenta a superfície para a inserção de músculos da musculatura peitoral. Né? Então, se a gente tem um externo assim, existe uma quantidade limitada de músculos que podem se inserir aqui, né? Mas se a gente tem um externo assim, toda essa região aqui pode ter inserção de musculatura peitoral, não é isso? Então a quilha ela evoluiu como
uma projeção óssea justamente para a inserção da musculatura peitoral, que também é uma adaptação muito importante para o voo. Então, a força e a capacidade utilizada no bater de asas, ela implica diretamente na capacidade de voo da ave. Então, claro, esse é um dos pontos. Então, a gente já conversou sobre penas, a gente já conversou sobre fusionamento de ossos, a gente conversou sobre aumento da capacidade de inserção da musculatura peitoral. Todos esses são requisitos para possibilitar o voo nas aves. Então, aqui, quando a gente está fazendo necrópsia de uma ave, a gente rebate a pele e logo a gente vai ver aqui na região peitoral o externo com uma projeção óssea aqui chamada de quilha. Perceba que aqui a musculatura peitoral ela se insere. Essa região aqui também que a gente vai utilizar quando a gente estiver falando sobre técnica de necrópsia e exame externo, a gente vai conversar mais sobre isso, mas a inserção da musculatura nessa região também é um indicativo de estado corporal da ave. Então, a gente tem um score baseado na musculatura que se insere aí na quilha. Então, essa ave aqui, ela é uma ave magra, né? Provavelmente de score 2. Então, a gente tem a musculatura, você vê o desnível aqui. Isso tudo aqui era para estar preenchido com musculatura e você vê que não tem tanta musculatura assim quanto deveria ter. Então, essa aqui é uma ave considerada magra. A presença de quilha ou a ausência dela vai definir grupos de aves, né? Então, como eu tinha falado, nem todas as aves elas têm quilha. As aves que têm uma quilha, elas são chamadas de carinatas. As aves que não têm quilha são chamadas de ratitas, tá? E de onde que vem esse nome, né? O nome rates, vou escrever aqui para vocês. O nome rates em latim quer dizer jangada, né? Ou balsa. Ou seja, fazia alusão às embarcações que não têm essa estrutura de madeira embaixo, que serve para equilíbrio e sustentação do barco, chamada de quilha, tá? Então, o nome ratita não vem de rato, tá, gente? O nome ratita vem de rats, que quer dizer balsa ou jangada. Ou seja, seria um externo sem projeção óssea, né? Como uma jangada. A jangada, embaixo, ela não tem nenhuma projeção de madeira. Já os carinatas têm esse nome porque o nome dessa estrutura de madeira aqui pode ser chamado tanto de quilha como de carina, tá? Também é chamado de carina. E é uma estrutura de madeira em embarcações maiores ou que precisam entrar em águas mais turbulentas, que serve justamente para equilíbrio da embarcação. Então, tanto carina quanto rato são termos náuticos e que foram emprestados para descrever aves que têm ou não uma quilha, tá? Então, os carinatas são a grande maioria das aves que a gente conhece. Então, todos os nossos papagaios, nossas galinhas, nossos patos, nossos passarinhos, todos esses são carinatas. Eles possuem uma quilha. Os ratitas vão ser um grupo específico de aves que vai incluir os avestruzes, as emas, os emus, os casuares e uma pequena ave da Nova Zelândia chamada de kiwi. Esses aqui são os ratitas. São aves todas essas que não voam, tá? Mas aí você pode se perguntar, e os pinguins, eles são carinatas ou eles são ratitas? Eles são carinatas. Os pinguins, eles não voam, mas eles têm uma quilha que serve a mesma função, inserção da musculatura peitoral, mas nesse caso que ajuda na propulsão aquática, né? Então ajuda eles no mergulho e no nado, tá? Apesar deles não voarem, eles desenvolveram a quilha para ajudá-los nas atividades aquáticas e subaquáticas, tá bom, gente? Então
É daí que vem o nome carinatas e ratitas. Então, aqui mostrando para vocês só a parte de sinsacro. Então, vejam que é uma estrutura óssea completa aqui, onde ocorre o fusionamento. E nessa estrutura aqui também a gente vai ter a parte de isquio, que é esse osso longo aqui, e pubis, tá? Então, esses ossos também estão juntos aqui com o sinsacro. Aqui tem uma outra particularidade do esqueleto das aves. Então, aqui é interessante que a gente consegue ver várias dessas estruturas que a gente vem conversando. Aqui a gente tem o notário, tá? Então, as vértebras torácicas aqui fusionadas. Aqui começa o sinsacro. Aqui a gente tem algumas vértebras sacrais livres. E aqui a gente tem uma estrutura óssea chamada pigóstulo. O pigóstulo é o fusionamento dessas últimas vértebras e serve justamente para a inserção das retrizes. Lembram lá quem são as retrizes? São as penas da cauda, não é isso? Que também tem uma função importante no voo. Então, as retrizes elas se inserem nessa região que é demarcada pelo pigóstulo. Tá? O pigóstulo é o fusionamento dessas últimas vértebras e serve para a inserção das retrizes. Nessa mesma imagem aqui a gente consegue ver as costelas, a gente consegue ver aqui o externo com a quilha, tá? E aqui a gente ainda tem a escápula. Então a escápula nas aves ela é esse osso bem fino aqui. E aqui um osso importante chamado coracoide, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais na frente. Então aqui só uma visão mais aproximada do pigóstulo. As aves elas vão ter uma musculatura bem complexa e algumas delas são bem adaptadas para o voo também, tá? E tem alguns que a gente pode estar destacando, como por exemplo o músculo serratus profundos aqui, tá? Mas a gente tem o músculo pectoralis que não tem a legendazinha dele, mas esse aqui é o pectoralis maior, tá? Que é o principal músculo que se insere ali na quilha e que é responsável pelo voo, tem implicação direta no voo. E aqui só mostrando, gente, que eu tinha falado do pigóstulo aqui e aqui a inserção das retrizes, tá? Que são suportadas por uma musculatura específica. Então é muito importante a gente estar entendendo essas particularidades da estrutura óssea das aves, porque independente se você vai fazer necrópsia de aves, se você vai trabalhar com diagnóstico por imagem de aves ou clínica de aves, é importante localizar de maneira adequada as lesões, tá? Então, por exemplo, aqui, acho que vocês todos conseguem ver onde tem uma lesão, né? Tem uma falha de continuidade óssea aqui, está mais radiopaco. E como é que a gente localizaria essa lesão? Né? Se, por exemplo, a gente encontrasse essa lesão na necrópsia, como é que a gente descreveria isso para o clínico? Foi encontrada uma lesão, uma fratura óssea entre o final do notário e início do sinsacro. É isso? A gente sabe que aqui na região do tórax ele é fusionado, os ossos são fusionados, e aqui na região mais caudal também são fusionados e é chamado de sinsacro. Então, notário aqui, sinsacro aqui, a lesão ficou bem entre eles. Tá? Nessa radiografia a gente também consegue ver a quilha bem aqui. Então, eu comentei brevemente lá atrás sobre o osso coracoide, né, e sobre a escápula.
Esses dois ossos eles fazem parte de uma estrutura também muito importante para o voo das aves, que é o chamado cintura escapular, ou cinturão escapular. E vai ser formado pelo osso coracoide, tá? A gente vai ter aqui um osso chamado fúrcula, que é a fusão da clavícula, tá? Então a gente vai ter um osso único aqui, chamado de fúrcula, que é a fusão da clavícula, também conhecido popularmente como ossinho da sorte. Vai ter a escápula, como eu disse, ele é um osso pontiagudo, né? Que aqui na imagem seria essa região aqui, mas ele fica para trás, né? Então não está bem representado. E por último a gente tem um osso chamado de coracoide, tá? Que é esse osso aqui. Lesões no osso coracoide são frequentes em aves de vida livre, né? E são um impeditivo para o voo. Então, às vezes, a ave, você não vê nenhuma fratura de asa, mas ela tem uma fratura de coracoide. E isso impede que a ave voe. Tá? Então, é um osso bem importante relacionado com o voo. Aqui no nosso diagrama ainda a gente tem o externo e aqui a quilha. Tá? A fúrcula, vou escrever aqui para vocês. Tem. A fúrcula, né, que como eu te falei, é a fusão das clavículas, ela vai funcionar como uma mola, tá? Ela vai estar entre os dois coracoides e vai funcionar como uma mola. Então, quando a ave abre as asas, a fúrcula faz isso. Quando ela fecha as asas, a fúrcula faz isso. Tá? E isso aí vai servir, obviamente, para impulsionar o voo da ave. Então, a ave ela consegue estar voando, a força exercida deve-se muito a esse movimento de fúrcula, né, que vai impulsionar a ave. Então, deixa eu só tirar aqui. Então, quando as asas estão abertas, a fúrcula ela vai se fechar. Quando as asas estão fechadas, a fúrcula vai se abrir, né, impulsionando assim as asas, tá? Então aqui fechado, aberto. Asas para cima, asas para baixo. E aqui nessa imagem tem a descrição do músculo pectoralis, tá? O músculo pectoralis maior, que é o principal músculo aqui envolvido no voo e vai estar sendo responsável por esse movimento de voo, tá? Do abrir e fechar das asas, do bater das asas. Beleza, então a gente já conversou sobre penas, fusionamento de ossos, e agora tem uma outra característica muito importante sobre adaptações para o voo, que vai ser a presença de ossos pneumáticos, tá? Ossos pneumáticos são uma característica muito importante que permitiram às aves voar. E aqui a gente vai entrar de novo na questão de redução do peso, né? Então a gente tinha falado que as aves elas têm vários mecanismos para reduzir o peso delas. Um deles é a presença de ossos pneumáticos, tá? Então a gente tem a plumagem, a gente tem o fusionamento de ossos, a gente tem a presença de ossos pneumáticos. Todas essas são adaptações para o voo. Ah, e tem também a presença da quilha, né, para uma maior inserção da musculatura peitoral. Então, a gente falou sobre 4 adaptações aqui. Então, os ossos, como a gente conhece, são ossos medulares, né? Então, eles são preenchidos por medula óssea. Só que nas aves, alguns ossos, tá? Não são todos os ossos, eles são pneumáticos. Ou seja, ao invés de ter medula óssea, como esse aqui, eles têm um espaço vazio, cheio de ar, tá? Que vai reduzir o peso da ave.
isso é muito importante para elas. Então, tem alguns ossos que são pneumáticos, como o húmero, na grande maioria das aves, mas não em todas, tá? Os avestruzes, eles não têm húmeros pneumáticos. Então, a gente vai ter o húmero, a quilha, algumas vértebras, alguns ossos do crânio, todos esses são ossos pneumáticos, tá? E é importante você identificar alguns ossos principais que sejam pneumáticos, né? Por que que eu falo isso? Alguns desses ossos, eles têm comunicação direta com sacos aéreos, que é uma outra particularidade das aves que a gente e que tem uma função muito interessante nessas aves. E alguns desses sacos aéreos, eles podem se aprofundar para ossos pneumáticos, como no caso do húmero, né? Então, por exemplo, a prática de fluidoterapia intraóssea em aves é comum, né? Principalmente em aves em situação de urgência ou emergência. Mas se você não sabe que o húmero daquela ave é pneumático e você faz fluidoterapia no húmero daquela ave, você vai afogar a ave, tá? Então, se você aplica fluido ali, você vai estar mandando fluido direto para os sacos aéreos e depois para os pulmões, tá? Então, é importante você saber essas particularidades para não incorrer em erros iatrogênicos, tá? Então, o húmero, na grande maioria das aves, ele vai ser um osso pneumático. Então, aqui a gente vai ter parte de húmero, tá? E aqui a gente entra em outra diferença interessante das aves. A gente tem húmero aqui. Aqui a gente tem rádio e una. Só que, ao contrário dos mamíferos, esse ossinho aqui não é o rádio, tá? Isso aqui é una e isso aqui é rádio. Nas aves, o osso mais espesso é a una, que é ao contrário dos mamíferos, tá? Isso é muito importante também para a gente entender que isso é normal e não tem nada de alterado, tá? Nas aves, a una ela é mais espessa do que o rádio. E a gente vai ter um fusionamento também importante das aves aqui, que é o carpo-metacarpo, tá? Então, o nome todo do osso é carpo-metacarpo. E aqui a gente vai ter alguns dígitos, tá? Incluindo o primeiro dígito aqui, que vai ser o local de inserção da álula, né? Lembram lá que a gente conversou sobre a asa bastar. O rádio e una, eles também têm importância no voo, porque eles fazem esses movimentos contrários aqui, tá? Então, esses movimentos contrários, né, enquanto a una vai para o lado, o rádio vai para o outro, eles também ajudam na propulsão do voo, tá? E aqui de novo, só para a gente dar uma revisada, temos quilha no externo aqui, temos osso coracoide, temos fúrcula, temos escápula e temos húmero aqui em cima, tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia, né? Aqui está o dígito alular, primeiro dígito onde a álula se insere, tá? Nas aves elas também têm essa membrana aqui que liga a parte de húmero à parte de carpo-metacarpo, que é chamada de propatágio, tá? E tem um tendão aqui bem importante. Então, às vezes também a ave ela não tem uma lesão óssea na asa, mas ela tem um propatágio e às vezes o tendão que corre ali seccionados. E isso impede que ela voe. Tá? Então, se a gente tira toda a pele, a gente veria isso aqui. Também tem um músculo importante aqui do propatágio. E aqui o tendão. Tá?
Então, é todo um aparato muito importante aqui para o voo da ave, e qualquer dano que a gente tem numa asa, ele pode ter consequências desastrosas para a capacidade de voo dessa ave, né? Então, não é só a parte óssea. Quando a gente vê uma ave com algum problema na asa, não, às vezes não é só a parte óssea que você deve se preocupar. Você deve se preocupar com musculatura, com propatágio, com tendão. Então, é um sistema bem complexo. E aqui mostrando, na outra, aquela primeira imagem não tinha, né? A parte do músculo pectoralis, tá? E aqui toda a musculatura envolvida também no membro anterior da ave. Beleza, a gente falou sobre asa, falar um pouco sobre pata. Então, a gente vai ter alguns ossos principais. O sinsacro está aqui de novo, tá, gente? Aqui em cima, junto com o pigóstilo. E aí a gente vai ter fêmur. E aqui começam algumas diferenças. A ave ela tem fêmur como mamífero, só que ela tem tibiotarso. Então, a partir de agora a gente não vai dizer que aquela ave teve uma lesão na tíbia, tá? Não, a ave ela não tem tíbia, ela tem um tibiotarso. Essa é a nomenclatura correta e que deve ser empregada caso você faça um laudo, caso você precise dar algum parecer sobre algum diagnóstico, você não vai falar que tem uma lesão na tíbia, porque isso aí vai descreditar você perante aquela pessoa que você precisa responder. Você vai chamar de tibiotarso. E, por último, aqui a gente vai ter o tarso metatarso. Então, a gente tem fusionamentos de novo aqui com o intuito de diminuição de peso. Então, fêmur, tibiotarso, tarso metatarso. E aqui os dígitos com as falanges. Beleza, gente? Então, a gente vai ter a parte de tibiotarso e aqui tarso metatarso. Vocês devem lembrar que essa região aí, o tarso metatarso, por exemplo, numa galinha, ela é amarela, né? Ela tem aquela cobertura amarela que parece escamas, não é isso? E aquela cobertura amarela, que é queratina, a gente chama aquilo de podoteca, tá bom? Então, da mesma forma que tem aquela cobertura de queratina no bico, que é chamada de ranfoteca, a gente tem uma cobertura de queratina no tarso metatarso, que é chamada de podoteca. Todo mundo já deve ter visto uma galinha com aquela perna amarela, né? O nome daquele revestimento de queratina amarelo é podoteca. Que a coloração também pode variar de espécie para espécie, tá? Alguns é enegrecido, outros é amarelado. E que dígitos, né? A gente já falou um pouco na aula anterior sobre disposição de dígitos. E a gente falou sobre essa disposição em específico, é o chamado de anisodáctilo, não é isso? Então, provavelmente isso aqui era uma galinha, né? Algum galináceo por ter essa disposição de dígitos 3 para frente e 1 para trás, que é o chamado anisodáctilo. As aves também têm uma musculatura muito desenvolvida aqui, principalmente nessa parte de coxa, né? Principalmente as aves domésticas, que é uma região que foi desenvolvida ao longo da história para ter uma oferta de carne muito grande, né? E tem uma musculatura bem complexa também, revestindo toda esses membros pélvicos, mas eu não cobro em detalhe isso aqui, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia mesmo. De novo, mais algumas divisões aqui da musculatura. E algumas dessas aves elas foram muito adaptadas principalmente para as aves que forrageiam, né? Então, aves como os próprios galináceos ou até os ratitas, né, como avestruzes, emas e musas, eles têm essa musculatura do membro pélvico bem desenvolvida, porque são aves que forrageiam ou que correm, né, que tem como mecanismo de defesa fugir correndo de predadores.
Beleza, gente? Então, essa foi nossa pequena revisão aqui sobre o sistema músculo-esquelético das aves. Qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail. Tá bom? Um grande abraço, até mais.